E nossa convidada especial, proponente do caso, Camila Valverde. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de começar a apresentação falando da empresa que eu trabalho. O Walmart é uma empresa de varejo, possui no Brasil hoje mais de 550 unidades, entre lojas e centros de distribuição. Operamos numa forma multiformato, com hipermercados, supermercados, atacados, clube de compras, que é o Sam's Club, e a nossa bandeira do e-commerce. No Brasil, nós estamos presentes em 18 estados, com quase 80 mil funcionários. A Liga, o que nos une como empresa que está presente em mais de 27 países, é o jeito Walmart de trabalhar, e um dos princípios operacionais da nossa empresa, que está circulado nesse slide, é liderar em questões sociais e ambientais. E esse é o ponto que nos fortalece, que fortalece a estratégia de sustentabilidade da companhia, né? O jeito Walmart de trabalhar está ali em amarelo no centro, que é o nosso propósito, que é vender por menos para as pessoas viverem melhor. E é esse viver melhor que traz toda a questão ambiental e social do trabalho que a gente faz. Os estudos de sustentabilidade e a implementação desse trabalho na companhia começou em 2005, com um estudo de qual era o impacto do nosso negócio. E aí nós descobrimos que o percentual do impacto direto do nosso negócio é de 8%, e o indireto, ou seja, o da nossa cadeia de suprimento, que nós também somos corresponsáveis, é de 92%. Daí a importância de ter uma estratégia estruturada e de trabalhar fortemente com a cadeia de suprimentos, onde os impactos serão maiores. A nossa estratégia, o eixo de atuação, nós assumimos alguns compromissos públicos com energia, e aí temos uma meta global de ser suprido 100% por energia renovável até 2020, o que traz um desafio diferente para cada um dos países onde a gente opera, de acordo com a sua matriz de energia elétrica. No Brasil, a gente tem uma matriz favorável, mas estamos migrando até o final do ano quase 100 lojas para o Mercado Livre, garantindo o suprimento de 100% de energia renovável, construindo lojas também mais ecoeficientes do ponto de vista de redução de emissão de gases, do consumo de água, do consumo de energia, os trabalhos da equipe de logística também, para multifrota e várias outras iniciativas. O segundo pilar de resíduos, nós trabalhamos com a meta global de enviar 0 resíduo para aterro sanitário até 2025, o que é um desafio no Brasil. A gente tem discutido, participei ontem de um painel sobre implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente vê só 10% dos municípios apresentaram um plano de coleta seletiva. A grande maioria dos municípios do Nordeste não tem aterro sanitário. Então, um desafio grande para a empresa, mas a gente tem alguns programas de resíduos, desde um conjunto de 250 postos de entrega voluntária nas nossas unidades, programas internos de redução da geração de lixo, e já temos 15 lojas no sul do país, com mais de 80% do resíduo destinado de aterro sanitário, que está tendo a destinação mais nobre, seja para compostagem, ração animal, e também a redução bastante do resíduo gerado pela loja. E o tema de sacolas plásticas entra nesse pilar de resíduos, que é um tema extremamente importante para nós. Nós fomos aqui pioneiros no programa de desconto, de um incentivo financeiro para o consumidor deixar de usar sacola plástica, dando um desconto de 3 centavos para cada 5 itens que ele deixar de embalar. E o terceiro pilar é o pilar de produtos, que é a grande luz vermelha para nós que trabalhamos com sustentabilidade, por conta do impacto nos serviços ecossistêmicos, quando você pensa o ciclo de vida inteiro do produto. E o projeto que eu vou apresentar para vocês está nesse pilar de produtos. No Walmart Brasil, a gente acrescentou o pilar de pessoas, porque para atingir qualquer uma dessas metas, a gente precisa engajar os nossos funcionários e os nossos clientes, além de interagir com as comunidades onde a gente atua. Aqui é o nosso modelo de governança. Para tratar todos esses temas dentro da companhia, nós temos um fórum 4 vezes por ano com o nosso CEO
E temos um conselho externo também, formado por organizações não governamentais e empresas fornecedoras que nos ajudam a refletir sobre o tema. E chegamos no projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta. O projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta, o ponta a ponta está claro que é de uma ponta até a outra ponta, do berço ao berço. Então, ele vai desde a análise da extração dos recursos naturais até o pós-consumo, né? Passando desde a extração dos recursos naturais, o transporte que ela leva até a empresa que fabrica este produto, esse insumo, mais o transporte logístico da empresa que faz o produto final, mais o transporte logístico que vai para o varejo, do varejo o consumidor compra, ele utiliza, o que ele faz com aquele produto. Então, todo o ciclo é analisado nesse projeto. É um projeto que tem o objetivo de alterar o perfil de produção e consumo sustentável, né, para que a relação da produção e do consumo sustentável seja uma relação equilibrada com a manutenção dos serviços ecossistêmicos que são fundamentais para a gente continuar existindo aqui. Parece filosofia falar da manutenção da nossa vida, do futuro, e quando a gente tenta aterrissar, o que é que na prática a gente pode fazer para a gente continuar aqui? É mudar a nossa forma de viver, de produzir e de consumir. E esse projeto tem a ver com isso, como mudar a forma das empresas produzirem seus produtos. E nós, como um elo importantíssimo da cadeia, no meio, entre toda a cadeia de suprimentos e todos os consumidores, temos esse papel, esse poder de negociar, de conversar com esses dois lados. E esse projeto conversa com os fornecedores, convidando os fornecedores a refletirem sobre os seus produtos, como esses produtos podem ser mais sustentáveis, com iniciativas concretas, mensuráveis, auditáveis e reportáveis. Nós contamos, nesse projeto, com o CETEA, que é o Centro de Tecnologia e Embalagem, ligado ao Itaú, é um parceiro terceiro no projeto, um projeto de 18 meses, onde nós realizamos mais de 10 reuniões, algumas no CETEA, algumas no Walmart, algumas na própria empresa fornecedora, onde são discutidos, no mínimo, 3 iniciativas de mudança das características do produto, seja na extração da matéria-prima, no processo logístico, no processo fabril ou no pós-consumo. E o CETEA é quem, no final do projeto, nos diz se o produto foi aprovado ou reprovado para que ele possa ser lançado como um produto mais sustentável pelo Walmart. O projeto lançamos a primeira edição dele. Ele começou em 2009. A primeira edição foi lançada em janeiro de 2010. Aliás, ele começou em 2008, é um projeto de 18 meses. Nós lançamos a primeira edição dos produtos, foram 10 produtos, em janeiro de 2010. Estão as marcas aí, e esse assunto das marcas é extremamente importante para esse projeto, porque a gente entende que escolher e trabalhar com marcas líderes de mercado e produtos líderes da categoria, a gente consegue mobilizar toda a cadeia, né? A competitividade e a busca por inovação dentro do mercado de produto é muito grande. Então, quando a Colgate lança um pinho-sol usando quase 100% da sua embalagem com PET reciclado, isso, claro que causa a movimentação dos concorrentes do setor que também buscam melhoria nos seus produtos. Então, essa é a intenção de trabalhar com marcas líderes. O exemplo da Johnson & Johnson é um emblemático, e a gente sempre comenta. Foi um projeto que reduziu em 12% a caixa, o cartonado, possibilitando você colocar muito mais caixas de band-aid na caixa secundária, obviamente num pallet, né, e, obviamente, num container. Então, a fábrica do Band-Aid, no Brasil, ela exporta para os Estados Unidos, e foram, em média, 80 containers a menos enviados para os Estados Unidos, com a mesma quantidade de Band-Aid. Então, o ganho ele se estende para todos os outros aspectos de emissão de gases de efeito de estufa quando a gente pensa em transporte. Então, mexer em embalagem, mexe em resíduo, mexe no descarte e mexe também com transporte. A segunda edição do Sustentabilidade de Ponta a Ponta foi lançada em 2011, e nós tivemos a participação de 13 empresas, que vocês estão vendo aí também, empresas líderes de mercado. E foi um projeto que teve, né, o seu resultado financeiro ainda maior do que o primeiro, foram 43% de aumento de venda desses itens. Eu gosto de destacar alguns desses produtos.
Quando a gente fala, por exemplo, de logística reversa, da capacidade dos municípios de terem empresas estruturadas para fazer a logística reversa e da reciclabilidade dos materiais que compõem os produtos, esse é um ponto fundamental. A Philips trocou o isopor que vinha dentro da TV por polpa de papelão. Foi uma mudança simples, mais barata para eles, e que deu a reciclabilidade muito maior para aquele item. Então, nem sempre as mudanças, quando se analisa o ciclo de vida dos produtos, de ponta a ponta, são mudanças mirabolantes ou que requerem grandes investimentos da empresa. Mas, sim, exige o redesign, o repensar do processo produtivo desde o início da cadeia. Por exemplo, a Aveia Sente Bem, que é a nossa marca própria, e a gente tem a obrigação de liderar pela marca própria, ela analisou de onde estava comprando a sua produção de aveia. E aí ela percebeu que ela estava comprando de muito mais distante, quando ela poderia incentivar os pequenos produtores no entorno da fábrica e garantir a compra da produção. Né? Então, você tem também o ganho logístico do deslocamento. Eu vou falar da Aveia Sente Bem, acho que um pouquinho mais para frente. Um caso também que chega a ser engraçado é o Kraft. A Kraft, quando mudou o Drops da Halls, fez várias mudanças, desde da espessura do plástico que envolve o display, que ficou mais fino, o cartonado também, eliminou a caixa secundária do papelão, ou seja, passou a colocar os displays no próprio pallet, e no processo produtivo, mudou a cera que era utilizada na esteira com produto químico para uma cera à base de mel de abelha. E os drops, o caso curioso é esse. Os drops que eram utilizados, que passavam na esteira, que estavam quebrados e que iam para aterro, gerando gás metano lá no seu processo, passou a ser utilizado de ração animal. Então, é curioso porque a gente vê o drop sendo usado por ração animal. Isso foi caso de piada em algumas reuniões nossas do hálito do gado. Então, a gente tenta se divertir também com as iniciativas do projeto. Bom, a Whirlpool, a Reckitt, desculpa, com a Alveja, reduziu a embalagem, eu também tenho um exemplo mais detalhado lá na frente. A Kimberly-Clark nos surpreendeu, porque já era um produto Neve Naturale mais sustentável, e ele passou, porque usava material reciclado, ele passou a utilizar, a iniciativa na segunda edição, foi que ela, no processo de branqueamento do papel, que a tinta solta, gera aquele lodo da tinta e ele seca, ele antes também era um resíduo, era um rejeito da indústria, e passou a ser utilizado na geração de energia, na caldeira, esse lodo seco. Então, também olhar o detalhe do processo produtivo do reaproveitamento, a gente tem ganho ambiental e ganho econômico no processo produtivo. Aqui é um resultado, um quadro geral de resultados ambientais e sociais do projeto da segunda edição, total, calculado de que forma? Nós calculamos aqueles produtos que participaram do projeto, a quantidade vendida no Walmart no período de um ano. Então, esses são os dados estimados de resultado, mas se nós considerarmos que uma implementação, uma modificação no processo produtivo desse porte, ela é para a cadeia inteira, obviamente. Então, o Walmart, Pão de Açúcar, Carrefour e todos os outros varejistas também estão recebendo um produto com impacto ambiental menor, e esse resultado é muito maior do que ele está aqui. Alguns resultados sociais do projeto, a Ambev, por exemplo, ela aumentou, na verdade, intensificou o trabalho com as cooperativas e passou a utilizar o PET reciclado no seu processo produtivo e fomentou a estruturação e o cultivo de guaraná na região amazônica. Então, trabalhar com a cadeia de suprimentos, a gente percebe que é uma área que ainda tem muito para ser desenvolvida, né? Observando a forma que a cadeia de suprimentos se comporta, de que forma ela pode ser mais sustentável do ponto de vista social e ambiental. Isso tem sido um ganho nas conversas e no diálogo com os fornecedores durante o projeto. A Aveia Sente Bem, que eu comentei com vocês, tem parceria com os produtores para garantia de compra, eu já falei, passou a utilizar 100% da tecnologia de manejo com plantio direto e o fortalecimento dos laços com a comunidade. Além disso, a aveia, que deixava de ser, que antes era um rejeito que era jogado no campo e ela virava
no seu processo de transformação química, gás, passou a ser utilizado como cama de aviário, ração animal e também como alimento na caldeira. A questão da caldeira, é importante falar da vez, sei que meu tempo está... Ainda estou no tempo, não esgotou ainda não. É importantíssimo falar, eu adoro esse caso, a alimentação energética dessa fábrica, da Nath Cereais, que fica lá no sul, quem faz a nossa marca própria, ela comprava eucalipto para abastecer a caldeira. E, nesse processo do end-to-end, de reflexão com o CETE e com o Walmart, ela descobriu uma fábrica que ficava somente a 500 metros de indústria, uma fábrica de imóveis, e passou a pegar as aparas de MDF e utilizar abastecendo a caldeira. Então, ela deixou de ter um custo com o que ela passou a coletar. O proprietário da fábrica de imóveis, ele pagava para alguém retirar esse resíduo, então a indústria passou a retirar de graça e deixou de comprar o eucalipto. Então, os ganhos são criativos também. Do ponto de vista de certificações, vários produtos implementaram certificações em alguma das etapas dos seus processos produtivos, certificações sociais, aí foi o caso do trabalho decente do café do pilão, o FSC aí na maior parte das embalagens. Bom, aqui é só um destaque para vocês da aveia Sentir Bem, dos ganhos que nós tivemos. O Snob Eco, por exemplo, que é um papel toalha, passou a ter 3 rolos com a mesma quantidade de folhas, diminuindo tanto a embalagem externa como aquele rolinho de dentro que segura o papel, com a mesma quantidade de folhas. O Veja, que lançou a edição de 2 litros, mudou o design do produto, também com redução grande de embalagens. Aqui eu tenho alguns depoimentos, só trouxe 2, que os slides só cabiam 2 para ter legibilidade, mas nós... num evento de realização de lançamento desse produto, os CEOs comentam como foi participar do projeto e o quanto isso agregou para as 2 partes. E é um momento bem importante para a gente. Eu queria finalizar minha apresentação com um vídeo de 1 minuto e meio, um trechinho só do programa Cidades e Soluções, que foi dedicado ao projeto Sustentabilidade Ponta a Ponta. Uma grande rede de supermercados do Brasil lançou um desafio para seus principais fornecedores. Seria possível fabricar produtos que consumissem menos água, menos energia e matéria-prima? A primeira geração de produtos mais sustentáveis foi lançada há 1 ano e o Cidades e Soluções estava lá para conferir os resultados. 9 grandes empresas do país aceitaram a proposta e depois de 1 ano e meio de pesquisa e inovação tecnológica, o resultado está aqui. Uma nova geração de produtos que tem em comum o fato de serem muito menos agressivos ao meio ambiente. A resposta dos consumidores foi a melhor possível. Esses produtos registraram um aumento de 40% nas vendas. O resultado foi tão bom que mais um desafio foi lançado. E nós fomos conferir o que há de novo nas prateleiras dos supermercados. 1 ano e meio depois, 13 novos produtos estão sendo lançados agora. São produtos que promovem a ecoeficiência com inovação tecnológica. Tem um pouco de tudo aqui. Alimentos, bebidas, cosméticos, higiene pessoal. Vale a pena conhecer de perto os bastidores dessas experiências que confirmam o comprometimento crescente do setor varejista com que seja mais sustentável. Esse programa foi ao ar logo após o lançamento da 2ª edição, e eu queria anunciar para vocês que nós não paramos, a 3ª edição está em andamento, e até o final do ano, o número de produtos é confidencial, e quando também, mas até o final do ano nós vamos estar lançando a 3ª edição dos produtos. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Parabéns pelo projeto de vocês, pela apresentação. Eu gostaria de dizer que na comissão julgadora, que recebeu muitos projetos e selecionou os 5 que estão sendo apresentados aqui, escolheu esse projeto do Walmart por 2 características. Uma primeira é por ter um projeto com uma boa consistência em termos de resultados ambientais e uma estratégia de sustentabilidade que está muito coerente
com a estratégia de negócios da empresa, não o que se mostra com o aumento de vendas desses produtos. Mas, principalmente, pelo fato do varejo ter um poder multiplicador gigantesco. Né? Vocês, como você disse, vocês estão influenciando essas 22 empresas que desenvolveram esses produtos, certamente um número muito grande de empresas que são fornecedores dessas empresas, os concorrentes dessas empresas, ou seja, uma cadeia muito grande. Mas o que a gente gostaria que você explicasse para a gente, você já disse que o número da próxima edição é confidencial, mas quais são os planos futuros do Walmart? Porque esses 22 produtos certamente representam um percentual muito pequeno de todo o portfólio de produtos do Walmart. Né? A ideia é que essa iniciativa se replique, que seja realmente uma estratégia de negócios do conjunto de produtos vendidos pelo Walmart? Obrigada, Regi, pela pergunta. Bom, quando eu falei da importância de se trabalhar marcas líderes e grandes empresas, é que essas grandes empresas elas representam 60% dos produtos, dos SKUs, que a gente chama dos itens vendidos no mercado. Então, quando a gente vai direto nas grandes empresas, a primeira edição e a segunda, nós somamos já 23 categorias de negócio. E a gente percebe, por conversas com os nossos fornecedores, que as iniciativas adotadas para um produto naquela indústria, Coca-Cola, Unilever, Procter, são indústrias que têm um número de itens muito grande, elas são estendidas para outros itens na cadeia, na linha de produtos daquela indústria. Então, o poder de trabalhar com grandes marcas e grandes indústrias, ele dá uma escala muito maior na transformação da produção. E nós vamos aumentar o número de categorias atingidas na terceira edição. E nós estamos fazendo uma reflexão quanto a próximos passos, se o que nós atingimos, conseguimos mobilizar a transformação da produção para diminuir os impactos ambientais na nosso papel, se continuamos nessa linha ou se migramos, ou em conjunto, para trabalhar com uma escola de fornecedores, pequenos e médios. Uma empresa está vivendo, a gente está nesse momento fazendo essa reflexão da continuidade neste formato ou na mudança para uma escola de fornecedores para trabalhar com os pequenos e médios, de forma que, como varejo, a gente continue com o nosso papel de transformar a cadeia de suprimentos. Muito obrigado, Camila. Eu vou pedir, então, ao Alex Mansur para fazer a próxima pergunta. Camila, parabéns pelo projeto, muito interessante. A gente vê o resultado claro, bem apresentado. A questão da estratégia no Walmart ela é muito clara, ela está muito focada na questão da logística. E da forma como que você colocou e está descrito no caso aqui, gostaria de perguntar para você como que vocês estão pensando a logística, aí é mais a curiosidade mesmo de saber a questão da logística na questão do comércio eletrônico. Como é que vocês, do comércio eletrônico, como que vocês estão pensando as redes de distribuição, toda essa parte, para que também nele tenha uma relação de custo que seja, que se está permeando todas essas características que vocês colocaram aqui, né, de redução de transporte, de redução de armazenagem e tudo mais. Né. Cumprimentar também vocês, porque é interessante, porque quando se faz essa pesquisa mensal do crescimento da indústria, do comportamento da indústria mensalmente, um dos insumos principais é o comportamento da indústria de embalagem. Né. Então, dessa forma, com esse percentual aqui, o pessoal vai ter que pensar em outra forma daqui a um tempo, se Deus quiser, na forma de fazer essa pesquisa para ver o comportamento da indústria. Né. E como que se dá, né, na estratégia de vocês, vocês têm aquela questão do sempre pagar menos, né? A missão da empresa é vender por menos para as pessoas verem melhor. Como é que é construído essa questão da redução que vocês colocam aqui? Porque no projeto está muito claro isso, de que as reduções de despesa elas vão para o produto, isso direto para o consumidor. Isso é uma estratégia mesmo? Isso funciona dentro da empresa? Como que... Tá bom. Primeiro ponto foram 3 perguntas. Hein? O primeiro ponto da logística, do e-commerce, a operação do varejo e do atacado, da loja física, ela hoje é 100% independente da operação logística do nosso comércio eletrônico.
E o que nós fazemos como área de sustentabilidade é trabalhar em conjunto as estratégias de logística reversa que estão sendo elaboradas à medida em que estamos discutindo com todos os outros atores a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial o Acordo Setorial de Eletroeletrônicos e de Embalagens. Então, o que eu posso te dizer é que, embora as operações logísticas sejam diferentes, existe um trabalho corporativo de sustentabilidade de encontrar soluções em conjunto que estão acompanhando a política de implementação no país. O segundo ponto foi... Bom, vou falar do último ponto que você falou, do vender por menos para as pessoas viverem melhor. A nossa forma de trabalhar, se a gente pudesse voltar lá nos princípios operacionais da companhia, você vai ver que, de um lado, são 6 os princípios operacionais. Ser sinergia global, liderar em questões sociais e ambientais, desenvolver talentos, e 2 outros aqui do lado, que são custo baixo todo dia e preço baixo todo dia. A gente entende que, para oferecer um preço mais baixo para o consumidor, a gente precisa ter uma operação de custo baixo. E custo baixo envolve toda a reflexão sobre as nossas despesas. E, se os produtos mais sustentáveis eles reduzem o preço, isso também é repassado, obviamente, para o consumidor. E por que eu viver melhor? Porque, quando o consumidor compra, ele gasta menos no supermercado, comprando tudo que ele precisa, sobra mais dinheiro para você investir em lazer com a sua família, você viajar, fazer seus planos, então, você ter uma vida melhor. Essa é a ligação do viver melhor em relação ao custo do produto. Em relação à sustentabilidade, é a questão do pensar no futuro, né, de ter os recursos naturais que a gente precisa para as próximas gerações. Então, tudo que a gente faz em sustentabilidade é pensando na manutenção dos serviços ecossistêmicos. E a do meio, me passou. Sim, a indústria das embalagens. Gente, desde o começo do comércio, as coisas vão se transformando, os processos vão se transformando. Alguns itens saem de mercado, saem, outros entram. Mas é um processo evolutivo natural. Eu vou dar o exemplo das sacolas plásticas, que nós somos, o Walmart, emblemáticos na campanha para a redução do consumo de sacolas plásticas e atingimos nossa meta de reduzir 50% de 2008 até ano passado, de sacolas plásticas, até o começo desse ano. 5 anos de meta. Nós não somos contra o plástico. O plástico é um elemento fundamental para a sociedade, para a gente viver. Mas não precisa ser o plástico descartável, consumido e descartado como está sendo hoje. Então, as indústrias de embalagem têm o desafio de se reinventar. Não é ser contra a indústria não existir a embalagem. A embalagem é necessária, mas ela tem que cumprir o seu papel de garantir as características organolépticas, as físicas do produto para que ele seja consumido, e, minimamente, o transporte. Nada mais do que isso. Então, a gente tem aí um trabalho grande a ser feito de embalagens ainda. Posso ir para a quarta pergunta? Queria saber de você a questão da mudança de comportamento do consumidor. Como é que vocês estudam isso? Vocês mais estão impondo ou há um equilíbrio nessa relação? Obrigado. Obrigado por ter trazido a pergunta do consumidor. Nós trouxemos os resultados financeiros do projeto e eles são fundamentais para a gente entender que os produtos mais sustentáveis venderam mais. Mas, de fato, nós fizemos uma grande campanha de comunicação também no lançamento desses projetos. E a gente sabe que a gente precisa comunicar melhor para o consumidor o que é mais sustentável. Nós temos feito algumas pesquisas com o nosso consumidor. Ele entende de sustentabilidade é muito pouco. A bandeira que teve o maior índice foi 20% de entendimento do que era sustentabilidade. Mas, quando você explica o que é o conceito, aí o entendimento aumenta bastante. E ele associa o varejo à reciclagem, sacolas plásticas e produto. E nós, como setor, eu acho, não falo só o engajamento e a conscientização. O que é que nós fazemos como empresa? A gente tem para fazer compras, quase fila nenhuma, mas observe que tem umas TVs no caixa, você vai ver que tem vídeos passando sobre sacolas plásticas, sobre separação de material. Nos tabloides tem dicas também. Além disso, a gente lançou 3 cursos online gratuitos em parceria com a FGV. Primeiro, sobre como o cidadão comum pode entender melhor o que são recursos naturais, separar material, conceitos básicos de sustentabilidade. O segundo, voltado para professores de ensino fundamental trazerem esse assunto de forma transversal nas escolas.
e o terceiro para os gestores de sustentabilidade nas empresas. Então, não são poucas as iniciativas que a gente tem de conscientização de consumidor, mas elas ainda não estão assertivas. Essa é a minha avaliação, e a gente precisa avançar nisso. Obrigado. Passar a pergunta da Denise, então. Esse é o terceiro caso que a gente está vendo aqui nessa sessão, e acho que fica cada vez mais evidente que o sucesso dos casos está intrinsecamente relacionado à conexão da estratégia da empresa com a estratégia de sustentabilidade. Então, quando eu vi o caso, eu falei, é lógico que vai dar certo, porque com foco em custo, em eficiência que vocês têm, em oferecer o menor preço, vocês estão trabalhando com aquilo que está, de fato, conectado a isto, né? E eu acho que esta é uma questão que a gente deve perseguir nas empresas, obstinadamente. Você falou bastante do poder dessas grandes marcas, e elas são, muitas vezes, marcas multinacionais. Me intriga um pouco essa questão de elas estarem assim, fazendo isso no Brasil agora. Será que elas já não fizeram isso em outros países e nunca trouxeram para cá? Não sei se vocês têm algum olhar sobre isso. Eu também vou ter 3 perguntas, tá? Então, a primeira é essa, assim, um pouco do que vocês conhecem, sendo uma empresa multinacional e as outras empresas que se relacionam através do projeto, também multinacionais, o que está acontecendo aqui no Brasil tem um delay em relação ao que aconteceu ou está para acontecer fora do Brasil? Posso responder essa e depois Claro. as outras? Obrigada. Acontecem as duas coisas. Muitas iniciativas que as indústrias fazem aqui no Brasil por conta do nosso projeto, elas são únicas aqui no Brasil e são cases que a área internacional dessas empresas recebem como boas práticas para aplicarem. E outras são práticas das plantas industriais de outros países que são melhoradas aqui. Mas o projeto Sustentabilidade Ponta a Ponta, ele é brasileiro, né? No Walmart, globalmente, está dentro do pilar de como trabalhamos produtos, mas o Brasil é a única operação do Walmart no mundo que trabalha dessa forma, com um órgão terceiro, que é o CETEA, analisando os resultados para a gente relançar em conjunto os projetos. E aí, você, pegando o gancho do relançamento, a segunda pergunta daquele produto. Para conectar com o Walmart é um caminho muito mais longo, muito mais difícil. A minha dúvida é, que residual fica para vocês? Como é que vocês estão trabalhando isto no posicionamento da empresa em relação ao consumidor? Tá. Bom, eu vou juntar um pouco a sua pergunta com a pergunta que Mansur fez antes, de se o consumidor percebia isso ou não. A resposta é que o consumidor ele percebe pouco, e o residual que fica para o Walmart no nosso consumidor final ainda é pequeno. E o nosso desafio é fazer esse número aumentar. Mas a mensagem tem uma hierarquização de mensagens que a gente quer passar para o nosso consumidor, né? A primeira delas, como empresa, é a nossa missão, que é o preço baixo para as pessoas viverem melhor. Então, a mensagem de sustentabilidade ela é uma mensagem que a gente tem que estar atrelada ao produto da forma que a gente está fazendo. Quando o cliente passar na nossa gôndola de carnes, ele tem que receber a mensagem de que ele tem a certeza de que qualquer carne que ele comprar no Walmart, a gente sabe, está monitorando que aquela carne não está vindo de área de desmatamento. Se ele for no Hortifruti, ele vai ver o Clube dos Produtores, vai saber que o Walmart está incentivando o programa de pequeno produtor. Então, o que eu posso te dizer? Não é a mensagem-chave principal da companhia dizer que ela é mais sustentável, é através do produto e de momentos dentro da loja que a gente vai passar essa mensagem para ele. Mas que a gente percebe que essa mesa aqui, formadores de opinião que estão aqui, reconhecem o trabalho que o Walmart faz, mas o nosso desafio é o grau que a gente quer passar isso para o consumidor final quando ele estiver pegando o produto e o quanto ele está disposto a se interessar por esse aspecto. E aí, para mim, a questão mais intrigante de todo o caso. Eu estou sentindo muita falta de números de indicadores sociais. Em todos os charts de indicador, você trouxe números, resultados, você conseguiu avaliar efetivamente todas as dimensões do projeto. Quando você fala do social, das pessoas, você coloca a questão de engajamento, de aproximação de comunidade, mas não tem nada que seja
concreto, palpável, e que a gente possa falar, poxa, então estou vendo a amplitude ou o grande desafio que existe em relação a isso. Para mim, o que eu senti falta mesmo foi, cadê os indicadores sociais daqui? Você trouxe alguns exemplos, mas os números, os resultados, eu senti falta. Indicadores sociais, como empresa, a gente tem alguns, mas não era o foco aqui a gente trazer. A nossa área de responsabilidade social, o Instituto, junto com a sustentabilidade, indicadores, e que é muito rigorosa, reportamos para Bentonville, etc. No projeto de sustentabilidade de ponta a ponta, os relatórios técnicos de cada um do projeto que é produzido pelo CETEA, ele vem com os resultados de cada um deles. É certo que a maior parte dos resultados eles são ambientais, porque nem 100% dos itens eles incluíram uma ação de trabalhar com inclusão na sua cadeia. Mas os resultados dos projetos, dos produtos que tiveram essa participação, eles estão nos relatórios técnicos, e eu não sei se nesse fórum é possível depois eu disponibilizar para você. Só fazer um comentário. Eu coloquei isso muito incisivamente, mas esse eu acho que é a fragilidade de todos nós, né? É muito difícil você conseguir, de fato, mensurar ou ter indicadores que reflitam os desafios sociais que a gente tem nos nossos projetos. Os indicadores seriam aumento de renda das comunidades que a gente está trabalhando em conjunto, né? Inclusão de pessoas participando, número de famílias beneficiadas que a gente tem no Clube dos Produtores. Mas é um desafio, como setor produtivo, eu acho, ter esses números mais elaborados. Gustavo Pimentel, sua pergunta, por favor. Opa, foi tanta pergunta boa que eu fiquei sem, né? Aí eu abri um biscoitinho da sorte que tem aqui na mesa, saiu o seguinte: visão sem execução é apenas alucinação. Tem bastante a ver com o projeto. Então, me inspirou aqui para uma pergunta. Eu fiquei intrigado com O oposto também é alucinação, né? Execução sem visão também. Exato. Eu fiquei intrigado, Camila, com essa questão do aumento de vendas, né? Então, entre 35% e 43%, e, na minha opinião, esse aumento de vendas pode ocorrer por diferentes motivos, né? Enfim, esses produtos que estão, né, certificados no projeto Ponta a Ponta, eles têm um posicionamento melhor na gôndola, eles são destacados nos catálogos, né, que a pessoa pega quando entra na loja, ele está com um preço melhor do que os similares, né, os concorrentes. Então, o que gera esse aumento de venda e até que ponto esse aumento de venda desse produto não está simplesmente canibalizando a venda de um outro concorrente e, na prática, para o Walmart, o resultado é o mesmo, em termos econômicos. Ok, obrigado pela pergunta. O primeiro ponto é que o produto ele não tem uma exposição maior na gôndola porque ele participou do projeto. A gente garante a mesma exposição. Então, por exemplo, o Band-Aid ele diminuiu a caixa, ele ganhou 1 ou 2 itens a mais na mesma área. Então, ele ganha em quantidade de itens expostos na gôndola. Não é uma contrapartida do Walmart aumentar o espaço dele. É garantir. O segundo é que a premissa do projeto é que os produtos não se tornem mais caros depois dele. Porque a gente tem o retorno do cliente de que ele não pagará por um projeto mais caro, por um produto mais caro, porque é sustentável. Inclusive, essa mesma matéria que saiu, que a gente mostrou o comecinho do André Trigueiro, ele entrevista os clientes na loja, eles se encantam quando a gente fala do produto, mas quando ele é perguntado, ele diz na lata que ele não pagará por um produto mais caro. Então, é uma premissa ter ele igual. E quanto ao aumento de vendas, ele é real. Nós mensuramos os nossos sistemas e a venda, de fato, desses produtos aumentaram. O difícil é você entender do aumento de vendas o quanto ele foi, porque ele foi mais divulgado naquele período, o quanto ele foi porque o próprio produto se comunicou como mais sustentável e o cliente preferiu. Eu acho que é um conjunto dessas coisas. Então, trabalhando essa questão da comunicação do próprio produto, existe alguma iniciativa integrada de rotulagem, né? A gente está discutindo isso até internacionalmente, né? Em termos dos rótulos conseguirem, né, na característica do produto, colocarem esses impactos e serem comparáveis entre os diferentes produtos que estão na gôndola, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão da rotulagem? Tá. O Walmart liderou a criação de um projeto chamado Index, que é um indicador de sustentabilidade, que está em construção. Ele hoje faz parte do Sustainability Consortium, que participam várias universidades,
outros varejistas e a indústria discutindo como criar um indicador de sustentabilidade para todos os produtos que a gente compra hoje no mercado. Como é hoje a tabela de calorias, que a gente vê quanto tem lá de caloria, de sódio, etc., é quanto aquele item é mais sustentável, esse número. E é um projeto que a gente tem uma área dedicada nos Estados Unidos para isso. Nós fizemos uma primeira etapa dele aqui há 2 anos atrás, com o primeiro questionário para entender a operação das empresas, não do produto, das empresas em relação à sustentabilidade. É uma segunda que entra por categoria. Então, acho que, salvo engano, 130 categorias já foram mapeadas, como avaliar a sustentabilidade naquela categoria, e o terceiro passo vai ser produto. Mas é um projeto longo, que requer discussão, muito conhecimento, e que certamente ele será implementado no momento certo. Enquanto ele não chega, a gente desenvolve sustentabilidade de ponta a ponta para que os produtos aqui no Brasil fiquem mais sustentáveis. Muito obrigado, Camila, por todos os seus esclarecimentos. A gente já está com o tempo aqui encerrado. Eu te convido para a gente tomar um cafezinho ali no lounge e a gente convida todos os participantes para, nesse momento, discutirem críticas e propostas para como o Walmart pode melhorar esse projeto. A gente sugere que vocês discutam entre vocês nas mesas e os consultores aqui vão circular nas mesas, coletar as sugestões de vocês e vão fazer uma apresentação aqui ao final. Tá bom? Muito obrigado. Bom Obrigada trabalho a para todos. vocês. A Camila está aqui, ela vai apenas ouvir as sugestões apresentadas por vocês. Tenho certeza que todas as propostas, críticas vão ser muito bem aproveitadas pelo Walmart na sua próxima edição do projeto. Bom, Gustavo, por favor. Bom, vamos lá, Camila. Eu circulei algumas mesas aqui, tem muitos elogios, algumas ideias, algumas sugestões para que o projeto seja aprimorado. Acho que uma questão que ficou bastante premente, foi ecoada nos grupos, é a questão dos indicadores sociais. Já foi bastante colocada de forma incisiva aí pela Denise, e a gente sabe dos desafios não só para o Walmart ou para o setor varejista, assim como para outros, né? Outra coisa que ficou aqui seria, realmente, será que essas grandes marcas, esses grandes players, né, não poderiam fazer isso sozinhos? E, na verdade, o Walmart estaria fazendo uma indução com esses atores que, na verdade, seria mais necessária com um segmento diferente de pequenos e médios fornecedores que têm muito menos conhecimento e capacidade para estar promovendo inovações desse tipo, né? Então, acho que teve um ou outro grupo aqui, a gente encontrou alguns fornecedores de porte médio que comentaram, né? Poxa, a gente até gostaria de fazer, mas falta um pouco de capacidade e incentivo dentro da política comercial do Walmart. Enfim, a gente às vezes é reconhecido por outras redes, com uma exposição de gôndola melhor, uma certificação da rede, mas no Walmart a gente não tem isso, né? Então, que isso seria realmente bastante indutor, de poder trabalhar dessa forma com os pequenos e médios, né? E a gente fala de médios aqui, às vezes não é média empresa de 5, 10 milhões de faturamento, né? Empresa de 500 milhões, 1 bilhão, né? Não são essas marcas multinacionais, mas são, sim, empresas de porte relevante. Acho que uma das últimas questões que ficaram aqui realmente é essa curiosidade com a logística reversa, né? Talvez seja o ponto que precisa ser conectado aí com toda a iniciativa que você está olhando para trás da cadeia, né? Então, olhar esse ponto para frente, a gente entende também que tem todo um contexto da política nacional, mas houve um eco bem forte aqui de acelerar esse pensamento na logística reversa e disso andar à frente da regulação. Então, de forma geral, parabéns aí pelo caso. Obrigado, Gustavo. Denise, por favor, suas sugestões. Vamos lá. Vou fazer tentar sintetizar tudo o que eu ouvi. Tem bastante comentário, eu acho que foi muito rica a sua apresentação e a discussão nas mesas. Acho que o primeiro comentário, de uma forma mais macro, traz muito a questão das melhorias que o projeto proporciona nos produtos, mas que são melhorias incrementais, e que isso está muito longe de atingir o desafio da sustentabilidade, o desafio que a gente tem para mudar, de fato, o padrão de consumo e efetivamente garantir os serviços que a gente precisa para o futuro. Então, isso fica
foi um comentário, acho que do ponto de vista mais macro. Ligada à logística reversa também, quanto que vocês efetivamente estão acompanhando de ponta a ponta, e como é que vocês estão monitorando, se tem resultados, métricas para monitorar encaminhamento para reciclagem, os resultados que tem no pós-consumo, assim como vocês estão olhando o pré-consumo. Um desafio também de compartilhar isso com a concorrência, ou mesmo estender isso para outros fornecedores de diferentes portes, e esses fornecedores de grande porte para suas outras linhas, e como é que vocês acompanham isso, entendendo que que o projeto é o catalisador desse movimento, né? E houve bastante comentário em relação à educação para o consumo, o quanto que vocês, e aí eu acho que é um paradoxo também do setor varejista, o quanto que vocês podem puxar essa conversa com o consumidor que está ali na gôndola, realizando a compra e efetivamente sendo impactado por uma orientação em relação ao que ele está comprando, uma clareza maior dos benefícios que isso traz, ou se deveria ser consumido propriamente. Deveriam ir mais para a linha dos fornecedores de pequeno porte do que trabalhar com as grandes marcas no programa. Obrigado, Denise. Alex, as suas sugestões, por favor. Bom, o que eu ouvi aqui foi muito corrido. Assim, eu vou tentar passar todos os pontos que eu escutei de alguma forma, fazendo uma compilação, mas começo pela essa questão social que a Denise levantou, que eu escutei muito, de que falta, talvez, ao projeto, uma comunicação dos efeitos sociais deles, de demonstrar mesmo a questão, porque são importantes os efeitos, as contribuições sociais que o projeto agrega, né, de como trazer isso de uma forma mais evidente ao consumidor. Né. Também, né, dessa questão dos pequenos produtores, de como incluí-los em todo o processo. Né. Acho que, não sei se talvez o projeto tenha, mas aqui não foi comentado, de como que se dá isso daí, ou eles estão sendo excluídos do processo, porque, é claro, o Walmart ele vem todo com uma força, todo com uma carga que pode excluir pequenos fornecedores desse processo. Como contribuição veio a questão da comunicação, do efeito da comunicação, de como dar visibilidade a esse produto dentro de um espaço, dentro da loja, que poderia esse produto estar destacado, seja por categorias, ou seja, mesmo que tivesse lá o espaço do ponto a ponto, né, onde ali tivesse demonstrado, e um esforço de comunicação de vocês de demonstrar o diferencial que aquele produto apresenta. Né. E até como vocês trabalham com cartão, que controla que dá para analisar ali o consumo das pessoas, né, poderia contabilizar isso ao final do ano. Lógico, isso daí tem que vir todo como uma campanha, porque com um percentual de pessoas tão pequeno que conhecem o tema, né, como você apresentou, é preciso vir todo com um esforço de comunicação e pelas contribuições aqui, se comunicar. Fica aqui ainda uma pergunta que depois pode ser encaminhado, quer dizer, como tratar fornecedores que vocês têm que se posicionam de alguma forma contrários à questão de sustentabilidade. Eles vão continuar fornecedores de vocês, etc. Então, fica essa pergunta, né? A questão dos produtores menor. E
e de incluir também os consumidores para fazer parte, conhecer melhor esse processo dentro das instalações, dentro do projeto de vocês, de ver como que eles poderiam, de alguma forma, participar daquilo dali para depois contribuir e ir passando. Porque também, né, um comentário que eu escutei, esse projeto, ele serve também como um indutor da cultura para esse tipo de consumo. O fato de vocês forçarem, ou conversarem, ou divulgarem, ou trabalharem junto com os fornecedores, para eles adotarem métodos sustentáveis, esse produto que vai para a gôndola de vocês, ele vai para a gôndola do concorrente de vocês também. Mas vocês têm que aproveitar esse discurso e alavancar isso daí como vocês são os indutores desse processo e ganhar ainda maior visibilidade nessa questão. Eu acho que, na minha opinião, agora fechando, esse processo que se trabalha em cadeia como vocês, com a capacidade que o Walmart tem, talvez seja uma das formas que a gente tenha no país de mais forçar e induzir a cultura da sustentabilidade. Porque vocês trabalham com... dá aí para mensurar qual que é a relação de vocês no PIB de fornecedores do país, né? Então, ele tem todo esse processo importante e que está estritamente, extremamente ligado à estratégia que vocês decidiram, né? E também trabalhar mais a questão de como que o viver pagando menos, né, você pode viver melhor com essa questão, também de uma forma saudável e sustentável dali para frente. Obrigado e parabéns pelo projeto. Obrigado, Alex. Eu queria agradecer a todos os participantes pelas sugestões que vocês deram. Eu tenho certeza que são sugestões úteis para o desenvolvimento desse projeto Walmart. Agradeço muito a Camila pela disponibilidade, pela participação nesse projeto.